Quando a maré sobe, choramos. Para a maré baixar novamente, engolimos as lágrimas. Amar é um pouco isto, equilibrar marés. Entender que devemos enfrentar incontroláveis tsunamis, quando as primeiras paixões decidem se apossar da nossa lucidez. Mas, principalmente, ter a consciência de que também existem intermináveis calmarias. Quando o amor resolve, atraca no porto do nosso peito. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim e hoje tá começando mais um episódio de Café com Poesia aqui no Te Indico Todo Dia. E nesse segundo episódio eu vou trazer para vocês simplesmente um também dos meus autores e poetas favoritos. E dessa vez hoje eu vou trazer aqui um autor nacional chamado Pedro Antônio Gabriel e hoje a gente vai falar dos seus livros Eu Me Chamo Antônio. Bom, e numa breve e rápida introdução para a gente descobrir um pouquinho mais sobre esse grande autor, vocês precisam saber que o Pedro Antônio Gabriel nasceu em 1984 e ele é suíço por parte de pai e brasileiro por parte de mãe. Para a gente chegar até hoje no que são as poesias e os grandes poemas de Pedro Antônio Gabriel, a gente precisa também entender que ele começou essa grande jornada dele na escrita lá em 2012, há muito tempo atrás, quando ele simplesmente rabiscava em alguns guardanapos de baixo. E foi aí que ele começou a compartilhar isso um pouco nas redes sociais e decidiu criar uma página lá no Facebook em 2012 para compartilhar. E a página se chamava Eu Me Chamo Antônio. E aí você me pergunta, quais são os outros livros do Pedro Antônio Gabriel que já são publicados? Pois é, aí vem. Em 2013, ele lançou o seu primeiro livro após ficar muito famoso e conhecido nas redes sociais. Ele lançou esse daqui, com o nome de Eu Me Chamo Antônio. E logo em seguida, ele lançou o segundo Eu Me Chamo Antônio, lá em meados de 2014. E logo depois, passando um pouquinho de tempo, claro, para desenvolver um pouco mais da sua escrita e prosa poética, ele lançou o Ilustre Poesia em 2016. E é aqui então que a gente tem essa grande trilogia do Pedro Gabriel, trazendo esse personagem icônico chamado Antônio. E a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre essa obra literária aqui. E olha só, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais conteúdos literários e poéticos aqui no Te Indico. Encantado, encontro você em cada canto. Ela é o barulho, eu sou o silêncio, mas a gente se ama na mesma frequência. E em todos os livros do Pedro, a gente consegue encontrar essa prosa poética que flui tão bem, de uma maneira tão simples, bem escrita, e não tão detalhada assim, mas que consegue, por meio dela, falar um pouquinho mais sobre esse distanciamento e que ele tem, né, esse distanciamento de forma física, de forma afetiva com alguma coisa. Ele transforma tudo isso em palavras através desses rabiscos, né, dessa arte incrível dele. E o Pedro escreve muito sobre saudade, sobre paixão, sobre o amor e também um pouco mais de tristezas. E os livros deles beiram ali naquela coisa da melancolia amorosa e até no distanciamento. Inclusive, é muito interessante observar isso do primeiro ao último livro lançado. Quando me calo, existe um mundo berrando em mim. Um mundo de sentimentos confusos que tem medo de aflorar, de sobreviver à flor da pele, envergonhados. Um mundo de incertezas que me dão cada vez mais certeza de que devemos arriscar. E arriscar, nesse caso, não é por tudo a perder, é por tudo a ganhar, aceitar e empatar. O segundo Eu Me Chamo Antônio é o meu livro favorito dessa trilogia, justamente porque ele acaba extrapolando um pouco e vai além desses limites de trazer poemas e poesias através dos guardanapos. É aqui que ele começa um pouco mais a trazer a sua prosa poética nos seus livros, na sua escrita, e acaba transformando elas e trazendo algo que vai muito além dos sentimentos. É aqui que a gente vê um personagem em busca de um grande amor e da forma como ele vai desenvolvendo isso, traz pra gente algo tão bonito, tão belo,
e ao mesmo tempo que nos deixa muito reflexivos. Às vezes é uma passagem um pouco mais doída, dolorosa, mas ainda assim se torna algo muito lindo. E no final do livro a gente é surpreendido com uma prosa poética um pouco mais extensa, chamada Lembrança Portátil. E é aqui que definitivamente o leitor vai encontrar algo surreal e nunca visto antes na obra e na escrita do Pedro. Bom, e nada mais justo do que compartilhar com vocês um trechinho dessa lembrança portátil. Em um breve trecho ele fala o seguinte: um dia você deixou escapar que sentia vergonha por nunca ter lido um clássico. Eu fiquei vermelho, mas admiti que não dava importância aos livros importantes. Aliás, não me lembro de ter lido nada de muito grandioso nos clássicos. Mas eu li o poema que você escreveu para mim quando nem sonhávamos em sonhar em estar juntos um dia. Se é que já estivemos juntos um dia. E aqueles versos bobos talvez seja a coisa mais linda que li até hoje. Quando leio, amado Antônio, o mundo é tão estúpido que as pessoas precisam amar, eu tremo. Quando releio, Antônio amado, o mundo é tão estúpido que eu não posso te amar, eu choro. E esses versos ecoam e reverberam sempre na minha mente quando eu sou levada a reler ou pensar nas grandes obras, nos grandes poemas, que são os do Pedro. E até uma pergunta que ele faz pra gente, que deixa a gente bem pensativo e reflexivo é: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Quando ele lança o seu último livro, o Ilustre Poesia. E é aqui que o leitor ele é de fato confrontado. Ele diz pra gente assim: cara, são os teus sentimentos. Abre o jogo contigo mesmo. Vamos explorar cada vez mais isso. E é interessante porque ele também faz isso com os seus próprios sentimentos e traz isso na nova escrita dele. E do primeiro livro ao último, de 2013 a 2016, a gente vê essa grande evolução da escrita do Pedro. Ele vai mesclando um pouco da fantasia, misturando a realidade, e isso é o encontro incrível do criador e com a criatura, que ele traz pra gente nesse personagem. Eles dialogam isso de uma forma muito simples e por meio das palavras e também das ilustrações que ele mesmo cria e traz pra gente. Seus livros e seus poemas são marcados pelo senso de humor, pela paixão, pela realidade também, e ele traz tantas características que vão dos pensamentos mais profundos e que vão se transformando em uma prosa poética muito bela, ao mesmo tempo intensa e simples. Bom, afinal de contas, tudo que eu posso dizer para vocês sobre a escrita e tudo que o Pedro traz aqui nesses livros, que na verdade é uma grande viagem em busca da liberdade dele como escritor, como um poeta, a liberdade na sua poesia, na sua prosa poética, e essa liberdade que ele quer trazer pra gente acaba influenciando a gente também na nossa própria escrita, na nossa própria construção como ser humano. Eu acho isso de uma maneira tão linda, porque ele faz isso e de uma certa forma também nos influencia a buscar essa liberdade que tanto desejamos, que tanto queremos. E é uma coisa muito sensacional. Eu sou extremamente apaixonada e até grata pelo autor ter escrito esses livros sensacionais aqui. Afinal, como o próprio poeta diz, o Sol é a nossa estrela mais próxima, afirmam os cientistas. Mas nós somos a nossa estrela mais próxima, escrevem os poetas. E até uma queda pode ser livre. E é exatamente isso que ele quer passar. E é exatamente essa mensagem, no final das contas, que ele deixa pra gente em cada um desses livros. Bom, o Café com Poesia aqui no Te Indico Todo Dia fica por hoje. Eu te espero para o nosso próximo encontro, em que a gente vai também trazer outros poetas incríveis e vai acabar dissertando e falando um pouquinho mais sobre eles. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Não esquece do nosso combinado e até o próximo.